E aí, pessoal, tudo bem? Eu demoro, mas eu faço, tá? Vamos fazer hoje, então, a análise e os comentários sobre a última frase que eu coloquei aqui de reflexão, que vocês todos gostaram e concordaram, né? Na votação lá, todo mundo concordou, colocou que fazia sentido. E na caixa de pergunta, vocês colocaram bastante informação, né? Bastante reflexão de vocês ou comentários. Então, eu peguei alguns eram muito iguais nos comentários, então eu peguei alguns específicos para a gente conversar e trazer aí uma reflexão mais psicológica, tanto da cognição quanto do comportamento, e também questões aí importantes para que você mude o padrão. Se você tem um padrão desse, ou conhece alguém que tem um padrão desse, vai ser super importante esse vídeo. E a reflexão era: o que você sabe por terceiros, você não sabe. O que você sabe porque você supôs, você não sabe. E o que você sabe porque ouviu falar, você não sabe. Então essa era a reflexão que eu postei no Instagram e que gerou todos esses comentários. Então, bora lá. Concordo plenamente, eu disse exatamente isso para uma pessoa que estava julgando o padre Robson. Olha, você falou uma palavra que é exatamente isso, que ela tem muito a ver com essa questão, que é o julgamento. Então, vamos lá. O julgamento, eu já falei de julgamento outras vezes aqui, mas é muito característico dentro desse processo, tanto pelo comentário quanto pela reflexão, né? O julgamento ele faz parte do ser humano e da sociedade. E aí o julgamento, basicamente, como funciona? Ele é uma análise, só que é uma análise muito mais baseada emocionalmente nas suas vivências, ou seja, no que você entende de mundo e no que você acredita, não no do outro. Ou seja, esses julgamentos são baseados no que você faria, nos seus valores, baseado nas suas forças, né? No que você tem de força de personalidade, enfim, um monte de coisa, mas nunca se baseando no outro. Então, em suma, é na sua verdade. Só que quem disse que a verdade é uma só e quem disse que a verdade é a sua? Né? Então, existe uma grande confusão nisso. Ou seja, ser mais empático é fundamental para você conseguir, ao longo do tempo, diminuir os seus julgamentos, tanto externos quanto internos. Porque quem julga muito externamente, com certeza se julga muito, tem muita crítica. E essa autocrítica, ela tende a ser muitas vezes sabotadora, exagerada, né? E quem tem essa questão, então ele acaba externalizando isso, julgando muito os outros a todo momento, né? Então fica lógico que eu sempre falo e é sempre bom repetir isso, né? A gente está falando de julgamentos de cognição, né? De tipos de pensamento, tipos de atitudes, mas nunca sobre crimes e tudo mais, porque isso é fato, é julgado, tem prova. Então, como é que a gente faz para melhorar isso? Tanto do outro quanto de nós mesmos. Do outro a gente não consegue mudar, só se ele quiser. Mas a gente consegue eliminar um tipo de comportamento repetitivo. Então, quando alguém julgar alguém perto de você, você tem duas hipóteses mais diretas. A primeira é falar para essa pessoa. Então, ela comenta alguma coisa julgando alguém, fala: olha, comigo não funciona, não gosto de ficar falando de outras pessoas, de julgar e tal. E a segunda é simplesmente extinguir isso, né? Ter comportamentos, não dar atenção suficiente àquilo. Então a pessoa fala alguma coisa de você, de alguém, você simplesmente troca de assunto ou finge que não ouviu e vai. Agora, como eu trabalho isso dentro de mim, aí você tem que se olhar. Aí você tem que se conhecer melhor, entender seus pensamentos, entender sua história, entender como dominar as emoções e os sentimentos. Aí é autoconhecimento. Concordo demais. Vivemos nossa vida supondo muito e comunicando pouco. Aí esse é um outro ponto muito importante, né? A comunicação. Como a gente supõe ou julga muito por falta de se comunicar. Então, o problema de comunicação é a coisa mais comum que se tem em relacionamentos de forma geral, né? Então, a pessoa tem medo de se comunicar porque o que os outros vão pensar, né? Já começa a ter uma visão deturpada da coisa, uma comunicação, como a gente já falou em outro vídeo, né, uma comunicação violenta, não sabe se comunicar de uma forma
poderosa, assertiva e saudável, né? Não agressiva. Então tudo isso engloba. Como, por exemplo, dentro das frases que eu coloquei, né? Às vezes a pessoa ouve de alguém alguma coisa sobre outra, em vez de falar com a outra de uma forma tranquila, querer entender o caso, ela não fala e ela julga como verdade. Aí ferrou. Então a comunicação ela é um dos fatores, uma das ferramentas fundamentais para evitar isso, de você saber por terceiro alguma coisa. Você não sabe, você supõe algo, você não sabe. Então pergunta. Meu relacionamento acabou exatamente por isso. Ela acreditava mais em outros do que em mim. Isso é muito comum de acontecer, infelizmente, né? Não é normal, é comum. E alguns aspectos aí estão relacionados, eu vou falar de alguns. Então vamos lá, primeira coisa fundamental que eu acabei de falar, comunicação. Ter uma comunicação assertiva, confiante, aberta e não violenta. Com qualquer pessoa, principalmente dentro de um relacionamento. Segunda coisa, a confiança. Então, se não existe confiança, se a pessoa desconfia de você o tempo inteiro, toda hora, a todo momento, e você não fez nada para que isso acontecesse, para essa desconfiança. Então, peraí, tem algo errado, né? Então, também do teu lado, precisava ter essa conversa, entender o que estava acontecendo, né? Perceber isso. Só que às vezes a outra pessoa, ela está num nível negativo, emocional, e ela não entende. Então, assim, ciúme doentio, relacionamento tóxico, sem confiança, que gera muita briga, muita discussão, a melhor forma é vocês sentarem e conversarem para ver se dá ou não dá solução. Então, para finalizar, dentro desse aspecto, relacionamento é gigantesco, tem um monte de coisa para trabalhar, mas dentro desse aspecto, para de ir na vibe dos outros, e se você tem alguma questão, fala para a pessoa, é muito mais saudável. Vivemos numa sociedade baseada nesses conceitos. É uma reflexão muito boa, dá para filosofar bastante sobre isso, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, como eu falei, a gente tem uma capacidade cognitiva de julgar muito forte dentro da gente, até por uma questão de evolução. Mas o fato é que a gente usa ela de forma muito precária, muito automatizada. Então essa automatização faz a gente linkar direto com crenças nossas, com ideias muito mais ligadas ao emocional do que ao cognitivo racional. Então são essas coisas que a gente precisa trabalhar para. O supor é o que você fala sobre julgar. Acabei de falar disso várias vezes aqui, né? Nesses vídeos, mas é exatamente isso. Quando você supõe algo de uma forma bem simplista, quando você julga, você está supondo algo. Está supondo que aquela pessoa fez por aquele motivo, que você faria diferente por N outros motivos. Você está supondo que a vivência sua é igual a dele. Então, assim, quando você se pegar supondo demais sobre alguém ou sobre algum tipo de decisão que a pessoa tomou, pare e reflete. Por que raios você está julgando alguém que não é tua vida, não é tua realidade, não te interessa? Ou seja, não sabemos nada nunca. Au contraire, mon ami. Claro que a gente sabe. A grande questão é como a gente sabe. Porque uma coisa é supor, é achar, é imaginar, outra coisa é você saber. Então, como a gente sabe? Primeira coisa, perguntando, entendendo se isso é relacionado à tua vida, para começar, né? Porque tem uma coisa também, às vezes é uma coisa que é fofoca de um, fofoca de outro, que não tem nada a ver com você, então já deixa de lado. Porque a gente tem uma tendência de julgar outras pessoas que não fazem sentido, não tem, a gente nem conhece, né? A gente só está gastando energia, focando a atenção nisso daí. Então, a gente se julga tanto internamente, vamos focar nisso, vamos trabalhar isso. Então, o primeiro ponto fundamental é isso. Faz sentido você querer saber ou não? Né? Faz sentido para a tua vida real você saber ou não? Segundo, se fizer sentido, perguntar para a pessoa, parar de supor, parar de entender de outros, parar de achar que a opinião alheia é a correta sempre, você começar a realmente buscar entendimentos reais para que você tome o seu conhecimento, a sua decisão melhor. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dos comentários. Foi muito rico trabalhar isso, né? Esse conceito com vocês de sempre entender a melhor forma, a forma mais consciente. Primeiro,
sabendo se isso faz sentido ou não para você. Né? Segundo, entendendo que a sua vida e a sua história de vida é totalmente diferente da história de vida do outro. Então, o que você faria, talvez uma pessoa faria diferente. E a sua verdade é a sua verdade, não quer dizer que ela é uma verdade universal. Né? Ter empatia pelos outros também é importante. Agora, se for uma questão que te falaram, você supôs, de algo que faça sentido você saber a realidade, vai atrás dessa informação. Conversa de uma forma positiva, não agressiva com alguém, com essa pessoa, e tire as conclusões por você e não por outros que falaram e assim por diante. E foca sempre no julgamento interno, esse é o pior.